Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas é importante a gente ficar ligado, analisar com calma, ver a manipulação discursiva ali, as estratégias discursivas, para a gente poder entender o que está por trás das falas, por trás das opiniões. E aí nós temos visto aí esses dias o ex-presidente que saiu lá da sua prisão, tentando já montar um plano para poder, se conseguir fazer certas alterações na legislação, conseguir participar das próximas eleições presidenciais. E aí até foi falado, né, que ele montou uma estratégia de criticar a política econômica e tal, seria uma estratégia errada, uma vez que a política econômica está avançando, né, o país está melhorando e tal. Mas aí o que é interessante é que o jornalista Cláudio Dantas revelou no seu site que existe uma hipótese, né, segundo o Cláudio Dantas, de que Moro seja vice de Bolsonaro em 2022. O que o Cláudio Dantas falou é que Bolsonaro tem dito a alguns interlocutores que pensa em ter Sérgio Moro como vice numa chapa de reeleição em 2022. Então, talvez uma resposta já a essa movimentação com fins eleitorais, que a gente está vendo aí de tentativa de retorno ao poder, uma resposta já seja essa. Se vocês querem falar de eleição, tudo bem. Em 2022, vocês se preparem aí que eu volto junto com o Moro. A gente sabe que o Moro ele tem uma aceitabilidade assim enorme entre a população brasileira, né? Uma respeitabilidade, uma aceitação ímpar. Então seria um negócio que, imagino eu, provocaria pesadelos em quem quer que seja que tente entrar num pleito eleitoral contra ele. Mas a gente tem que prestar atenção que grandes avanços têm sido feitos, avanços ou retrocessos têm sido feitos contra a Operação Lava Jato, e precisamos acompanhar, porque a suspeição do Sérgio Moro vai ser pautada nos próximos dias. A gente está vendo o Deltan Dallagnol, que também encabeça a Operação Lava Jato, sendo ali passando por alguns processos pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, existe um movimento ali para tentar já frear qualquer hipótese de que Moro não só continue sendo ministro ou vá para o STF ou seja vice, né? O problema nessa teoria que o Cláudio Dantas apresentou, que o problema é o seguinte, que Sérgio Moro já falou várias vezes que não quer participar de cargo eletivo, né? Ele já sofreu até críticas, o pessoal dizendo, você falou que não queria ser político, mas virou político, né? Ele falou, não, quando eu falei que eu não queria ser político, é me candidatar, né? Fazer campanha e tal. E a gente não vê muito o Sérgio Moro com perfil assim de um cara de eloquência eleitoral, né? De ficar batendo boca e tal, um cara mais comedido, mais pacato ali na fala, né? Então eu imagino realmente que o perfil dele, né? Eu fico pensando o que ele pensa, acho que ele pensar, tem que ficar batendo boca aí na rua, andando para lá e para cá. Imagino que para ele não seja uma coisa muito natural dentro da personalidade dele. Mas a outra questão é que o Cláudio Dantas comentou que o ministro da Justiça ainda não abandonou o sonho de integrar o STF. Então, pessoal, realmente a gente fica pensando aqui, né? O que seria mais benéfico para o Brasil? A gente ter Sérgio Moro como vice-presidente ou a gente ter Sérgio Moro como ministro do STF? Lembrando que no próximo domingo, dia 17, foram convocadas manifestações aí. Essas manifestações estão sendo anunciadas como uma pauta única, que é pedindo o impedimento do ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo. Vamos ver. Parece, né, pelo que a gente tem acompanhado aí nas mídias sociais, parece que a adesão tá uma adesão interessante, uma vez que no Twitter, me parece, pelo que a gente acompanhou esses últimos dias, tinha muitas menções a essa hashtag. Então parece que no próximo domingo a gente vai contemplar aí uma mobilização bem maciça do povo brasileiro. Vamos ver como é que vai estar o tempo, né? Se não vai chover, se realmente o pessoal vai se mobilizar, se não vai acontecer alguma coisa no meio caminho que mude a pauta e tal, mas me parece que está uma mobilização, pelo que a gente tem visto aí nas redes sociais, uma mobilização intensa. Então, pessoal, fica essa reflexão, né? O que seria melhor? A gente vê no Brasil Sérgio Moro como vice-presidente
ou Sérgio Moro como ministro do Supremo. É lógico que pensando para agora, né, você pensa assim, Sérgio Moro já está no governo e tal, a ministra da Justiça e Segurança Pública está fazendo excelente trabalho. Eu fico pensando se não seria uma coisa mais natural ele se tornar ministro do Supremo para ver se a gente vê uma oxigenação ali no quadro, né? Quadro esse que tá tendo precisando de, acho que um voto diferente, a gente já veria uma realidade completamente distinta no Brasil, né? Com a mudança de um voto. Você vê que na questão da prisão em segunda instância, ela foi derrubada por apenas pelo voto ali do presidente Dias Toffoli, presidente Supremo, que deu o voto de desempate. Lembrando também, né, que ano que vem, setembro do ano que vem, 2020, vai haver aquela rotatividade, a mudança da presidência do Supremo Tribunal Federal, e quem assume é o ministro Luiz Fux, que tem manifestado aí até então opiniões que estão mais assim sintonizadas com essa agenda que o governo está querendo implementar de queda da prisão em segunda instância e tal, e uma agenda também mais sintonizada com o que o povo está clamando nas ruas, né, o que a gente tem visto. Então, parece uma perspectiva interessante para a aprovação desse tipo de medida, a chegada do ministro Fux à presidência do Supremo. Agora, você imagina, se além do Fux a gente tivesse o Sérgio Moro, seria uma questão muito interessante, né? Porque além de ter mais um ali votando de forma distinta, nós teríamos uma pessoa de elevadíssima respeitabilidade. E eu acho que essa é exatamente essa respeitabilidade que estão tentando frear com a questão dessa suspeição no julgamento do ex-presidente e tal. Vamos ver como é que isso vai caminhar. É algo que demanda muita atenção. Nós temos visto também a tentativa de votar a PEC da prisão em segunda instância, que é um outro caminho, né? Em vez de ter que depender de uma interpretação do Poder Judiciário ali, poderia ficar um negócio claro na Constituição, né? Poderia ter um negócio 2 mais 2 igual a 4. Ainda que a gente saiba que, para quem quer interpretar, ele pode falar que 2 mais 2 é 22 e se passar, às vezes passa, né? Dependendo da força política que essa interpretação tiver. Então, pessoal, tá uma movimentação interessante, porque ao mesmo tempo que vocês estão vendo que na Câmara está sendo colocado em pauta esse projeto de voltar à prisão em segunda instância, no Senado também. Inclusive, a Simone Tebet, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a senadora Simone Tebet, ela, numa matéria do Diego Amorim, ela falou o seguinte: até quando ficaremos dependendo da interpretação do Supremo Tribunal Federal? Então é interessante isso, né? Porque a função do Poder Legislativo é legislar, criar a lei, e a função do Poder Judiciário é aplicar a lei, talvez interpretar a lei também, mas mais aplicar a lei no caso particular. Então, nada mais natural do que o Poder Legislativo legislar. O ministro Marco Aurélio Mello disse que uma legislação do Congresso sobre o retorno da segunda instância seria uma espécie de afronta ao Supremo. Eu não enxergo isso, uma vez que a função do Legislativo como é explícito, é legislar. Então a Simone Tebet falou, além de ter falado isso, né, até quando ficaremos dependentes da interpretação do Supremo, ela disse nessa matéria do Diego Amorim que é inadmissível a nossa omissão. Nossa, ela está falando de senadores, essa é uma atribuição nossa, né? Então a gente tem uma perspectiva interessante aí, porque a gente está vendo no Senado e na Câmara, ao mesmo tempo, essa tentativa de voltar com a prisão em segunda instância caminhando. Muito, muito bom isso para nós que queremos aí um Brasil livre da criminalidade. O Diego Amorim também trouxe uma matéria dizendo que os senadores vão tentar construir um texto de consenso para prisão em segunda instância. Segundo também a senadora Simone Tebet, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, se comprometeu a levar para o plenário do Senado propostas que tratam da prisão em segunda instância. E segundo o Diego Amorim, os senadores vão tentar construir até o próximo dia 27, agora de novembro, um texto passível de aprovação, ou seja, um texto que tenha ali, né, um consenso acordado. E lembrando também que há pelo menos 2 PECs e 7 projetos de lei sobre o tema de prisão em segunda instância tramitando no Senado, tá? Então 2 PECs e 7 projetos de lei, fora a PEC 410 que está tramitando lá na Câmara. Então, pessoal,
coisas interessantes acontecendo. A gente vendo aí o ex-presidente que foi recentemente liberto, já falando sobre, querendo falar sobre eleições e tal, dizendo que a pauta vai ser contra a política econômica do Paulo Guedes. Muitas mídias se manifestaram dizendo que isso é um erro tático, uma vez que um grande trunfo ali do governo é exatamente a política do Paulo Guedes, então ele teria que ir por outro caminho, porque esse parece que não vai dar muito certo. E a gente está vendo nessa tentativa de antecipação de conversas de campanha de 2022, como eu falei para vocês, o Cláudio Dantas trouxe uma matéria dizendo que interlocutores estão falando que o Bolsonaro cogita o Moro como vice. Vamos ver, né? Como é que isso vai caminhar. E aí, como eu falei para vocês, eu não sei se eu prefiro o Moro vice ou o Moro ministro do Supremo Tribunal Federal. O que você prefere? Deixe sua opinião aí no comentário. Eu já falei para vocês que a minha opinião a princípio, eu prefiro o Moro como ministro do Supremo, mas não sei, às vezes a realidade muda, tem uma coisa mais urgente ali, a disputa fica mais acirrada e acaba sendo uma proposta mais interessante ali para os conservadores ter o Moro como vice. Vamos ver. O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. Lembrando que dia 7 de dezembro a gente tem um encontro Pocket Conservador, que é uma espécie de curso online para poucas vagas, são poucas pessoas, é um encontro mais intimista para a gente ter um contato mais personalizado. Vai acontecer aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, dia 7 de dezembro, que é um sábado, na parte da tarde, das 2 da tarde às 18 horas. Você é meu convidado, ficaria muito honrado de contar com a sua presença. Não perca tempo, porque, como eu disse para vocês, são poucas vagas. E além de ter palestras, perguntas e respostas, análise do cenário atual, a gente vai ter momento de coffee break ali, descontração também. Vou levar os meus livros, se você quiser uma dedicatória, alguma coisa assim. E além dos livros, vou levar também a minha história em quadrinho, Kelev, Caçador de Gigantes, que você vai poder adquirir lá por um preço mais interessante, uma vez que não vai pagar o frete. E também vou estar à disposição para fazer uma dedicatória para vocês, tá bom? Então, além disso, vocês vão ter brinde também, um caderninho, um bloquinho, vai ser bem legal, tá? Uma oportunidade imperdível de nós fecharmos o ano de 2019 com chave de ouro, tendo um encontro de pessoas que não aceitam conhecimento raso e que querem mergulhar profundamente nas questões mais polêmicas da atualidade, aprendendo a dar respostas inteligentes para essas questões polêmicas, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, examinem todas as coisas que tem que é bom e espalhem aí, me ajudem a compartilhar esse vídeo para que as pessoas entendam o que está acontecendo, principalmente já nessa disputa antecipada das eleições de 2022, que a gente está vendo ali uma guerra discursiva já acontecendo, uma guerra de propostas. Vamos já mostrar e entender como é que está se desenrolando essa disputa antecipada, tá bom? Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Clica no like se você gostou do vídeo, que ajuda muito o canal a crescer, uma vez que quando você clica no like, quando você clica, o algoritmo da plataforma ele continua repassando o vídeo para você. Se você parar de clicar, você acaba não recebendo as novidades. Por isso é muito importante também você clicar aqui embaixo no sininho das notificações, tá bom? Convido você, se quiser se tornar membro do canal, uma excelente oportunidade também, porque tornando-se membro você vai ter um desconto para esse evento presencial, fora todos os outros benefícios, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, parabéns a todos vocês pela presença online, pelo exercício da cidadania, pela manifestação da sua opinião. Cada um tem o direito de opinar o que quiser e tal, então exerça o seu direito. A gente tem o nosso direito, graças a Deus, ainda garantido no Brasil de liberdade de expressão, creio eu, né? Posso estar enganado, mas creio eu, vai depender de como a legislação vai caminhar lá no Congresso. Então vamos aproveitar a liberdade de expressão e lembrando a vocês que estão aí convocadas e confirmadas as manifestações para o dia 17, próximo domingo. Eu não sei exatamente o horário, vai depender da cidade. Você depois verifica online aí o que está sendo programado com relação a isso, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Lembrando que, na minha opinião, se já vai pedir impedimento, pede impedimento de todo mundo logo. Todos os pedidos que estão ali encaminhados, né? O jurista, professor da USP, Modesto Carvalhosa, encaminhou alguns pedidos, que sejam apreciados todos os pedidos. Então, tá? Não tenho um ou outro, não. Para mim, já pediu ali que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aprecie todos os pedidos, tá bom? Então, um abraço, galera. Obrigado, tá? A gente se vê hoje às 3h30 da tarde, se Deus assim o permitir e quiser, e às 4 da tarde lá no canal de Vendando Original, pra gente estar junto orando pelo Brasil, tá bom? Obrigado pela força, um abraço, valeu!